Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando. E hoje nós vamos falar sobre missão e propósito, isso aí. Pois é, só que antes vamos fazer uma recapitulação, né? Que a gente precisa entender os nossos valores, né? Porque são os valores que nos conectam com a nossa forma de pensar, né, de agir, para poder a gente fazer aquilo que faz sentido na nossa história. Então, quando a gente vê que as crenças limitantes são algo que a gente precisa quebrar, né? Por exemplo, não consigo ficar com meus filhos, né? Que é característico de uma mãe ausente, né? E aí você vai vendo que tem lá, não sei vender. Porque quando você vai em busca de uma liberdade, você vai se deparar com vendas. Por quê? Porque se você tem um serviço, né? E você cobra por ele, vamos supor, R$100, você vai decidir quanto você vai ganhar no mês. Por quê? Se você vende para 10 pessoas, você fecha 1.000. Se você vende para 20, 2, né? Para 30, e aí você vai ver que se você tem um cliente por dia, você consegue tirar. Sendo que o dia tem 24 horas e que você vai estar usando 8 para se dedicar, você chega a um teto máximo, mas você vê que você pode estar ali oscilando os seus valores e não aquela coisa fixa, né? Então, aquela crença não sei vender, ela acaba sabotando a sua liberdade. E aí a gente vem na seguinte coisa, eu não posso ficar doente, né? Você não pode ficar doente porque você não pode estar ali faltando no trabalho, você não pode muita coisa porque você depende daquilo ali. E aí quando você se depara tendo uma situação para acompanhar alguém que precisa de você, e aí as pessoas já te olham de uma outra forma, que vem aquele julgamento, né? Você se depara com a zona de expulsão. E essa zona de expulsão, ela é interessante. Por quê? Porque quando você fica tem um medo de ficar sem dinheiro, né? Então, a gente tem aquele medo de ficar sem dinheiro, e aí são as provações que a gente acaba passando, né? Porque o seu pior medo, ele vai ser enfrentado. E aí, tem o medo de ficar sem dinheiro e fica naquela coisa da dependência e escravo daquilo ali, né? Porque realmente a gente começa a entender que tudo tem a energia do dinheiro. Se você nasce, tem energia do dinheiro. Você morre, tem energia do dinheiro. Então, do seu nascimento à sua morte, tem energia do dinheiro em todo o processo. Então, como é que você vê isso? Então, quando a gente vem assim, ó, definindo nossa visão, definindo o que a gente vai estar fazendo do próximo passo agora, é a conexão desses valores com nossa missão e propósito. E aí, a gente começa a perceber que somos responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, o nosso sucesso, né? Então, quem guia nossos resultados? São nossas ações, a forma de pensar. Então, viver com propósito, né? Você precisa estar ali porque você gosta. Nada é obrigação. Então, quando o nosso propósito está bem definido, fundamentado, nós temos prazer em fazer aquilo ali. Você não faz aquilo pelo dinheiro, você faz aquilo porque você gosta daquilo ali. Então, por isso que eu digo, uma pessoa que está limitada, uma pessoa que não tem condições de estar aqui trabalhando, e ela está aqui gravando esse vídeo para vocês, é porque ela gosta, aquilo faz bem, né? Então, se faz bem, você está fazendo algo que você gosta, tem paixão, isso vai contribuir, né? Para que você faça algo sem obrigação. E aí é que vem. E quando você descobre isso no empreendedorismo digital, e você vem assim, tenho vergonha de gravar vídeo, porque eu já passei dessa fase. O empreendedorismo digital, eu ficava assim, gente, eu tenho vergonha de gravar vídeos. E vai precisar gravar vídeo? Bem, se você é o seu negócio, né? As pessoas se conectam com você, as pessoas escutam o que você está falando, a mensagem vem de você. E aí uma outra crença também, porque quando eu fiz o processo de coaching, foi focando no meu pessoal,
né? Mas ali eu tinha uma pós-graduação que realmente, com a pandemia, eu ali me conectando com as pessoas, tentando ajudar, você vê que é possível viver do coaching, né? É possível viver, porque é maravilhoso você ter essa conexão com as pessoas. E aí, como viver desse coaching, né? Você tem que ter uma programação, porque você passa a ser um empreendedor. Você passa a ser empreendedor e você precisa alcançar mais pessoas. Então, quando você se associa ao empreendedorismo digital, você consegue entender. E aí, o que acontece? Durante o processo, você vê que muitas pessoas, elas precisam de uma ajuda maior. Foi assim que surgiu a mentoria. E aí, aquela coisa que as pessoas falaram, nós precisamos que você nos lidere. E eu não entendia isso, né? Porque eu estava ali fazendo o meu trabalho, que eu tenho paixão em estar fazendo, mas tinha esse clamor. Por quê? Porque do jeito que a gente está vendo que o mundo está, as coisas que estão acontecendo, as pessoas sem opções, sem oportunidade. Então, o que é que eu comecei a ver? Que é um propósito. Tudo que aconteceu comigo, né? Tipo assim, era necessário acontecer da forma que aconteceu para eu enxergar esse propósito, para eu enxergar como eu poderia estar ajudando as pessoas, né? De uma forma genuína e verdadeira. Tanto é que desde o dia 1º de janeiro eu tô aqui postando esses vídeos, né? Que eu tô aqui meio de férias com os filhos, né? Então eu já tô me adaptando, já tenho que treinar com os filhos em casa, né? E assim, claro que eu tive uns dias que eu resolvi me conectar, né, com a minha videira, para poder, e a minha essência também, para poder a gente trazer algo verdadeiro para vocês. E aí, quando a gente tem aquela coisa, né, seu maior valor é a liberdade. Então, qual é a visão? O que foi que eu vi durante todos esses anos, né, atendendo as pessoas no Brasil? Que era interessante ter uma empreendedora digital, mantendo o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional em cada lar brasileiro. Porque cada mãe, ela tem a liberdade de ter essa oportunidade, né? Mas alguém, né? E dedicar tempo a quem ela realmente ama. Mas alguém precisava levar essa mensagem. Então ali eu vi uma missão. Porque inspirar mães empreendedoras, oferecendo a oportunidade de se posicionar no empreendedorismo digital, resgatando a sua essência, ou seja, o negócio tem que haver com essa mãe. Então, essa missão, assim, foi algo que desenhou dentro de mim. Porque, sabe, você no processo, a gente ouve mais, porque as respostas estão dentro dos clientes, né? Mas durante a mentoria, você se posiciona, você traz algo que você está fazendo que deu certo, a pessoa dá opinião. A junção de várias opiniões nasce algo incrível. Então, o Empreenda Sua Paixão, ele nasceu praticamente disso. Das pessoas estarem ali contribuindo, né? Então, assim, você atendendo a pessoa de uma forma genuína, ela começa a contribuir com aquilo que você via que era possível, mas você não tinha tempo de fazer, mas a pessoa testou e aquilo ali, e você vai testando. E aí vem o propósito, compartilhar a jornada da mãe empreendedora, à luz da palavra de Deus, fortalecendo a família, porque essa mãe tem que estar no seio da família, vencendo as crenças limitantes, porque a gente tem um sistema patriarcal aí para enfrentar, né? Criando novas estratégias, traçando uma rota assertiva e que respeite a sua história. Então, assim, para eu fundamentar um propósito desse, tinha que ter a ajuda do Criador, porque eu não venho sozinha. Deus é o meu sócio, né? Então, precisava que isso acontecesse. E aí, o que acontece? Você tem a jornada, as experiências, aquilo tudo que você passou, né? Aquela coisa de você ser uma mãe ausente, você entender que você foi pro fundo do poço, que você quebrou financeiramente e que você fez muita coisa que muita gente hoje faz, passar cartão, se enfiar em um monte de empréstimo, né? E aí você vê que aquilo ali só colocou a cordinha no seu pescoço, porque a gente deixa para um futuro algo que a gente está vivendo agora, mas a gente não se preocupa em programar um futuro agora.
Então, as experiências também somam, né? A experiência que eu tive como coach de emagrecimento, né? Para poder ter o meu próprio resultado na época, né? Eu precisei fazer uma transição de carreira, porque quando a reumatologista disse que eu não poderia trabalhar no meu ofício, eu quase piro, então eu tive que mudar. Então foi necessário fazer essa transição, né? E se eu não fizesse isso, vocês não têm noção. Quem entra no Zoom comigo sabe que eu conto ali humildinho. Vocês não têm noção do que é que me esperaria aqui agora. Porque realmente sustentar 3 filhos com a realidade que se tem hoje, né? Então, se eu não tivesse algo mais, não seria fácil. E aí vem o empreendedorismo digital. Por quê? Porque o empreendedorismo digital, ele alcança mais, ele faz você alcançar mais gente. Ele faz você chegar a determinadas pessoas no momento certo. E aquilo ali faz com que você entenda que tem um negócio ali a ser construído. Então, assim, vamos supor, eu tive que criar o meu próprio site, né, por exemplo. E hoje a gente está dando uma manutenção porque eu resolvi ajudar, né, que eu estou aqui educando 2 pessoas para trabalhar comigo esse ano, né? E assim, quando uma coisa ela é próspera e ela faz sentido para você, você quer passar isso para os seus filhos, né? Então eu não quero deixar para meus filhos, né, de uma certa forma, algo que eles não possam cuidar. Então a gente tem que começar a trabalhar juntos, né, nesse processo, porque esse ramo tecnológico faz sentido para eles, né? Muito mais para eles do que para minha geração. Então, a geração deles, eles precisam estar mergulhados nesse empreendedorismo digital. E não porque ser com a mãe,